Todo mundo sabe que o futebol de antigamente era completamente diferente do futebol que a gente vê hoje. E isso sempre foi e sempre será alvo de discussões, porque sempre vai ter aquele tiozão que vai falar: na minha época os jogadores iam pra obra, trabalhavam das 7 às 5, batendo laje no sol de 40 graus e depois iam pro campo jogar. E do mesmo jeito vai ter aqueles Enzo que vai falar que se o Cristiano Ronaldo jogasse naquela época ele ia meter 14 gols pro jogo. E sempre fica aquela dúvida de quem tem a razão, mas a verdade é que esse debate é muito mais complexo do que parece. Primeiro a gente precisa entender como que o passar do tempo interfere na nossa vida no geral. Calma aí que vai fazer sentido. E eu não sei se você já reparou, mas o mundo de 20 anos atrás não é o mesmo mundo de hoje em dia. Do mesmo jeito que o mundo de hoje em dia não vai ser o mesmo daqui 20 anos. E novamente, quando eu falo mundo mesmo, em todos os aspectos possíveis. Mas isso é principalmente mais visto nas tecnologias. Mano, pega uma geladeira de 20 anos atrás e compara com a geladeira de hoje em dia, você vai ver que a diferença é muito grande, cara. Eu tô dando esse exemplo da geladeira pra você ver que até nos itens do nosso cotidiano mudaram drasticamente. E era óbvio que o futebol não ia ficar de fora disso. Pega hoje em dia, existem diversas tecnologias que ajudam no desempenho dos jogadores. Isso tudo tanto na preparação física, quanto na recuperação de lesões, quanto na parte tática, no treinamento mental. Isso tudo teve uma grande mudança com o impacto das novas tecnologias. Então a forma que os jogadores de hoje em dia jogam é completamente diferente do que as formas que os jogadores jogavam lá atrás. Mas isso não significa que os jogadores de hoje são melhores que os de antigamente. Pega uma partida de futebol de anos atrás, percebe que o jogo aparenta muito mais lento? E isso se deve a diversos fatores. O campo era mais irregular, a bola muitas das vezes era mais pesada, as câmeras de antigamente, por causa da quantidade de quadros que elas filmavam, dava essa ilusão de que estava mais devagar. Mas isso também se dava por causa do espaço que os jogadores de antigamente tinham para jogar. Eles tinham uma liberdade espacial maior. Isso porque não tinham mesmo a intensidade e o ritmo que a gente tem hoje em dia. E isso não era porque os jogadores de antigamente eram ruins, é porque o jogo não exigia isso deles. E mesmo com todas as adversidades que os tempos passados proporcionavam para eles, ainda era possível ver um futebol de alta qualidade em vários aspectos. Não é à toa que muitos jogadores antigos ainda são tratados como ídolos em diversos clubes. Mas isso também não torna os jogadores do passado automaticamente melhores do que os de hoje em dia. A gente tem que entender que esse negócio de ficar falando não faz o menor sentido. O esporte mudou muito desde sua criação e vai continuar mudando até o fim. A gente tem que entender que o futebol de hoje só existe graças ao futebol de antigamente, e o futebol do futuro só vai existir graças à junção de tudo. E tudo bem, você pode me falar que hoje em dia, por causa da profissionalização, realmente não existe tantos jogadores ruins, ou seja, jogadores que são abaixo da média nos clubes profissionais do que antigamente. E tá tudo bem, mesmo que também isso se deve ao fato da tecnologia até na captação dos jogadores. Mas agora, se você começar, pega Pelé, coloca nos dias atuais, ou pega Messi, coloca antigamente, aí já é viagem demais. Ambos teriam problema de adaptação e poderiam até não jogar como tem costume. Mas isso seria uma injustiça, porque os dois são de realidades completamente diferentes. E eu posso achar que o Pelé era o melhor do mundo, mesmo sem ficar falando que hoje em dia ele seria melhor que o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar. Dentro de sua realidade ele foi absurdo, foi inovador, moldou o futebol como é hoje, ganhou 3 Copas do Mundo. Ficar comparando jogadores que viveram realidades completamente diferentes não vai trazer resultado nenhum pro esporte. Ficar discutindo em cima desse tipo de cenário é tipo ficar falando quem venceria no X1, Ben 10 ou Chapolin Colorado. Comenta aí o que você acha sobre esse tema, deixa o like e se inscreva. Entra aí no canal que tem mais vídeos nos shorts falando do futebol em uma forma diferente. E me segue lá no TikTok e no Instagram também para acompanhar. E é isso, valeu, falou.